Olá, meus nobres, bem-vindos ao canal Espadas e Cinzas. Hoje vou contar a história do rei mais improvável da história medieval. Um menino diagnosticado com lepra aos 9 anos, coroado rei de Jerusalém aos 13, morto aos 24, completamente decomposto, cego, sem dedos nas mãos, carregado em liteira para o campo de batalha. Esta é a história de Balduíno IV, o rei leproso, o homem cujo corpo apodreceu vivo durante 15 anos, mas cuja vontade nunca quebrou, que derrotou o maior general muçulmano da época múltiplas vezes, enquanto literalmente se desfazia, que governou um reino em guerra mesmo quando já não podia segurar uma espada, montar um cavalo ou ver o próprio rosto no espelho. Balduíno IV nunca deveria ter sido rei, muito menos herói, mas tornou-se ambos através de pura força de vontade contra um destino que teria destruído qualquer homem comum. Esta é a história de um monstro que se recusou a ser derrotado. Jerusalém, 1161. Um menino chamado Balduíno brincava com outras crianças nobres no palácio real. Durante uma brincadeira, outro menino o beliscou no braço. Balduíno não reagiu. O beliscou mais forte. Nada. As outras crianças começaram a cutucar e beliscar Balduíno cada vez mais forte, fascinadas pelo fato de que ele não sentia dor. O tutor de Balduíno, William de Tiro, observou com horror crescente. Ele sabia o que aquilo significava. Chamou os médicos da corte imediatamente. O diagnóstico foi sentença de morte. Lepra. Balduíno tinha 9 anos. A lepra na Idade Média era mais que doença. Era maldição divina. Punição de Deus por pecados terríveis. Leprosos eram considerados mortos-vivos, cadáveres ambulantes, impuros ao toque. Eram forçados a usar sinos para avisar pessoas sãs de sua aproximação. Viviam isolados em leprosários banidos da sociedade, esquecidos até morrerem. Mas Balduíno não era qualquer criança. Era sobrinho do rei Amalrico I de Jerusalém. Estava na linha de sucessão ao trono. E seu pai, o rei, tomou decisão extraordinária: esconder a doença o máximo possível. Balduíno continuaria sua educação. Seria treinado como guerreiro e governante, porque o reino precisava de herdeiros, e Balduíno era o único filho legítimo do rei. Então, começou a vida dupla de Balduíno. Publicamente, era príncipe saudável. Privadamente, era menino leproso assistindo seu próprio corpo começar a falhar. A lepra não mata rápido. Mata lentamente, pedaço por pedaço. Destrói os nervos periféricos, eliminando a capacidade de sentir dor. Parece bênção, mas é maldição. Sem dor, você não percebe feridas. Cortes pequenos infeccionam. Infecções se espalham. Dedos necrosam e caem. A doença destrói tecidos, especialmente nas extremidades e no rosto. Balduíno sentiu os primeiros sintomas nas mãos. Perda de sensação nos dedos. Depois, feridas que não cicatrizavam. Seus tutores ensinavam esgrima, equitação, estratégia militar. E Balduíno treinava ferozmente, sabendo que cada dia poderia ser o último em que suas mãos ainda funcionavam. Em 1174, o rei Amalrico morreu subitamente de disenteria. Balduíno tinha 13 anos, e de repente, contra todas as expectativas, o menino leproso tornou-se Balduíno IV, rei de Jerusalém. A coroação foi espetáculo surreal. Um adolescente leproso sendo ungido como rei do reino cruzado mais importante, governante da cidade santa. Muitos nobres ficaram horrorizados. Um leproso no trono? Era blasfêmia. Sinal de que Deus havia abandonado Jerusalém. Mas outros viram oportunidade. Um rei fraco, doente, facilmente manipulado. As facções nobres começaram imediatamente a lutar por poder, assumindo que Balduíno seria rei fantoche. Estavam completamente errados. Balduíno IV pode ter tido corpo fraco, mas tinha mente brilhante e vontade de ferro. Tinha sido educado pelos melhores tutores do reino. Entendia política, estratégia militar, diplomacia e, mais importante, sabia que não tinha tempo. A lepra estava progredindo. Se quisesse governar, precisava provar seu valor imediatamente. Seu reino estava em perigo mortal. Saladino, o sultão do Egito e Síria, estava consolidando o poder e preparando para reconquistar Jerusalém. Era general brilhante,
líder carismático, e comandava exércitos vastamente superiores aos cruzados em número. Saladino olhou para Jerusalém e viu o reino fraco liderado por criança leprosa. Era momento perfeito para atacar. Em novembro de 1177, Saladino invadiu com um exército de cerca de 26 mil homens. Seu objetivo era Gaza. Balduíno reuniu tudo o que podia, 500 cavaleiros e alguns milhares de infantaria. Estava absurdamente em desvantagem numérica. Qualquer comandante sensato teria recuado, fortificado Jerusalém, esperado por reforços. Balduíno, com 16 anos, corpo já visivelmente afetado pela lepra, decidiu atacar. Em 25 de novembro de 1177, em Montgizar, Balduíno liderou carga de cavalaria diretamente contra o centro do exército de Saladino. Era suicídio tático, mas Balduíno apostou tudo em velocidade e surpresa. Os cruzados atingiram as forças de Saladino quando estavam dispersas, não esperando ataque. Balduíno, carregando pessoalmente a Vera Cruz, relíquia sagrada que supostamente continha madeira da cruz de Cristo, liderou a carga. A batalha foi carnificina. Os cruzados, em desvantagem numérica de mais de 10-1, despedaçaram as forças muçulmanas através de fúria pura e táticas superiores. O exército de Saladino entrou em pânico e fugiu. Milhares foram mortos. Saladino quase foi capturado, escapando apenas montado em camelo de corrida. Foi uma das maiores vitórias militares das cruzadas, e foi liderada por adolescente leproso que não deveria ter conseguido sequer segurar uma espada. Montgizar tornou Balduíno lenda, o rei leproso que derrotou Saladino. Mas a vitória teve custo. O esforço físico da batalha acelerou sua doença. Seus dedos começaram a necrosar. As feridas em suas mãos não cicatrizavam mais. Balduíno sabia que estava morrendo, mas continuou governando com determinação feroz. Nos anos seguintes, Saladino atacou repetidamente, e repetidamente Balduíno o derrotou ou forçou a recuar. Em 1179, apesar de derrota em Margiayum, Balduíno defendeu com sucesso várias fortalezas. Em 1182, apesar da lepra ter progredido ao ponto de ele mal conseguir usar as mãos, organizou campanha militar que forçou Saladino a recuar. Mas o corpo de Balduíno estava entrando em colapso. Em 1183, aos 22 anos, ele já havia perdido a maior parte dos dedos. Suas mãos eram garras inúteis. Lesões leprosas cobriam seu rosto. Ele começou a usar máscara para esconder a desfiguração. Sua visão estava falhando. Então aconteceu algo extraordinário. Saladino invadiu novamente com um exército massivo, sitiando a fortaleza de Queraque durante casamento real. Balduíno estava em Jerusalém, praticamente cego, incapaz de andar sem ajuda, com menos de 400 cavaleiros disponíveis. Qualquer outro rei teria negociado. Teria permitido que Queraque caísse. Teria preservado forças. Balduíno ordenou que o carregassem em liteira. Ele marcharia para Queraque pessoalmente. Imagine a cena. Um jovem rei carregado em liteira, corpo destroçado pela lepra, rosto escondido por máscara, conduzindo pequeno exército contra forças superiores de Saladino. Era visão simultaneamente patética e aterrorizante. Quando Saladino soube que Balduíno estava vindo pessoalmente, levantou o cerco e recuou. O grande Saladino, que havia derrotado incontáveis exércitos, recuou diante de um cadáver em liteira, porque Balduíno havia provado múltiplas vezes que era imprevisível, que sua condição física não importava, que ele venceria através de pura vontade ou morreria tentando. E Saladino não estava disposto a arriscar outra derrota humilhante contra o rei leproso. Mas até a vontade tem limites, e o corpo de Balduíno havia alcançado o seu. Em 1183, Balduíno estava completamente cego. Suas mãos eram apenas tocos. Lesões cobriam todo o seu corpo. Ele não podia andar, não podia alimentar-se sozinho. Precisava de assistentes constantes apenas para sobreviver dia a dia. E ainda assim ele governava. Dava audiências, tomava decisões, arbitrava disputas entre nobres, planejava defesas militares. Tudo isso enquanto seu corpo literalmente apodrecia.
William de Tiro, seu antigo tutor, escreveu sobre este período. O rei tinha espírito nobre e aparência terrível. Ele continuava a exercer suas funções reais com mãos que já não tinham dedos, conduzindo os negócios do reino com sabedoria, mesmo quando sua visão falhou completamente. Outros cronistas da época descreveram como Balduíno era carregado para o trono, seu rosto mascarado, seu corpo envolvido em mantos para esconder a decomposição, mas sua voz permanecia forte, sua mente afiada. Ele memorizava relatórios, já que não podia lê-los. Reconhecia pessoas por suas vozes. Continuava governando através de força de vontade pura. A corte de Jerusalém era lugar surreal. Um rei monstruoso, mais morto que vivo, cercado por nobres saudáveis que deveriam estar governando, mas que se curvavam ante sua autoridade. Porque mesmo cego, mutilado e moribundo, Balduíno ainda era mais forte que qualquer um deles. Mas havia limite. Em 1183, Balduíno percebeu que não poderia continuar. Nomeou seu sobrinho, uma criança de 5 anos chamada Balduíno V, como co-rei e herdeiro, mas manteve poder efetivo, porque sabia que no momento que abdicasse completamente, as facções nobres despedaçariam o reino. Então continuou, cego, mutilado, agonizando, governando porque ninguém mais poderia. A lepra em estágio final é morte horrível. A doença destrói o sistema imunológico. Infecções secundárias proliferam. Os tecidos necrosam e apodrecem enquanto o paciente ainda vive. O cheiro de carne em decomposição torna-se insuportável. A dor, ironicamente, já que a lepra destrói nervos, torna-se constante devido às infecções. Balduíno viveu isso por anos e continuou governando. Em março de 1185, aos 24 anos, o corpo de Balduíno finalmente desistiu. Provavelmente septicemia, infecção no sangue causada pelas inúmeras feridas abertas em seu corpo. Ele havia sido rei por 12 anos, 12 anos de decomposição lenta. 12 anos lutando não apenas contra inimigos externos, mas contra o próprio corpo que o traía dia após dia. Foi enterrado discretamente. Não há túmulo grandioso, não há monumento. O corpo estava tão decomposto que foi selado em caixão de chumbo imediatamente. Mas o legado de Balduíno não estava em seu túmulo. Estava no fato de que ele havia segurado Jerusalém por 12 anos cruciais contra o maior general muçulmano da época, que havia inspirado lealdade através de coragem pura, que havia provado que força não está no corpo, mas no espírito. Quando Balduíno morreu, seu sobrinho criança tornou-se Balduíno V, mas o menino morreu 1 ano depois. O reino caiu em guerra civil entre facções nobres. Exatamente o que Balduíno havia impedido através de pura força de vontade. Em 1187, apenas 2 anos após a morte de Balduíno, Saladino finalmente reconquistou Jerusalém na Batalha de Hattin. O reino que Balduíno havia defendido tão ferozmente entrou em colapso quase imediatamente após sua morte. Alguns historiadores argumentam que Balduíno simplesmente adiou o inevitável, que Jerusalém estava condenada de qualquer forma, mas essa análise ignora o ponto central. Balduíno recusou a aceitar o inevitável, recusou a desistir, recusou a morrer até ter dado tudo. A história de Balduíno IV nos ensina algo profundo sobre natureza humana. Ensina que a força real não vem do corpo, mas da vontade. Que dignidade não está em aparência, mas em ação. Que heroísmo não é ausência de sofrimento, mas a escolha de continuar apesar dele. Balduíno poderia ter abdicado aos 13 anos, poderia ter se retirado para um leprosário e vivido seus últimos anos em isolamento confortável. Ninguém o teria culpado. Ele era criança leprosa, tinha todas as desculpas do mundo, mas ele escolheu governar, escolheu lutar, escolheu sofrer publicamente, carregar o fardo do reino mesmo quando seu próprio corpo era fardo insuportável. Cronistas muçulmanos da época, geralmente hostis aos cruzados, escreveram sobre Balduíno com respeito e até admiração. Descreveram-no como guerreiro corajoso apesar de sua aflição. Alguns sugeriram que sua doença era teste de Deus,
e que Balduíno havia passado no teste através de sua determinação. Saladino, após a morte de Balduíno, supostamente comentou que o rei leproso havia sido o adversário mais difícil que qualquer outro comandante cruzado, que havia algo aterrorizante em enfrentar homem que já estava morto, mas recusava a cair. Hoje, Balduíno IV é lembrado principalmente através do filme Kingdom of Heaven, de 2005, onde foi retratado usando máscara prateada. O filme capturou algo essencial sobre ele: a dicotomia entre o monstro físico e o homem nobre, entre o corpo que apodrecia e o espírito que se recusava a quebrar. A máscara de Balduíno tornou-se símbolo de que o que está por baixo, literal e figurativamente, importa mais que a superfície, que o verdadeiro rosto de um homem é revelado não por sua aparência, mas por suas ações. Se Balduíno tivesse sido saudável, provavelmente seria lembrado como apenas mais um rei cruzado competente, mas sua doença transformou-o em lenda, porque ele venceu não apenas inimigos externos, mas o inimigo interno, o corpo que se desfazia, a dor constante, o conhecimento de que cada dia poderia ser o último. A cada manhã, Balduíno acordava em corpo que havia deteriorado um pouco mais durante a noite, e cada manhã ele escolhia continuar, escolhia governar, escolhia lutar, escolhia viver até não poder mais. Essa é a verdadeira força de vontade, não a ausência de sofrimento, mas a escolha de continuar apesar dele. Não a negação da morte, mas a determinação de viver com significado até o fim. Balduíno IV governou Jerusalém por 12 anos. Derrotou Saladino múltiplas vezes. Manteve Reino Unido através de força de personalidade pura. E fez tudo isso enquanto literalmente apodrecia vivo. Não há heroísmo maior que esse. Se você chegou até aqui, nobre espectador, agora conhece a história do rei mais improvável da história medieval. Balduíno IV. O rei leproso que se recusou a ser derrotado nem pela lepra, nem por Saladino, nem pelo destino. Ainda há mais histórias extraordinárias da Idade Média. A Cruzada das Crianças, o canibalismo documentado, a Inquisição, vikings e seus rituais brutais. Se você quer mais histórias das trevas medievais, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários qual história você quer ver no próximo vídeo. E se você conhece alguém que precisa de inspiração sobre superar o impossível, compartilhe este vídeo. A história de Balduíno prova que a verdadeira força vem de dentro. Até a próxima lenda medieval, meus nobres. E lembrem-se, a força real não está no corpo que temos, mas na vontade que escolhemos ter.